Boa noite, gente da prosa. Hoje eu não vou começar com estrada vazia, nem com vilarejo esquecido, nem com casa abandonada. Hoje eu quero começar com uma pergunta. Você saberia dizer quem você é se ninguém mais lembrasse do seu nome? Não estou falando de esquecer seu rosto, nem sua história. Estou falando de esquecer o seu nome. Porque lá pras bandas de um povoado antigo, cercado por morros baixos e chão rachado de sol, o povo aprendeu, do jeito mais dolorido que existe, que nome é mais do que palavra. Nome é o que prende a gente no mundo. E quando ele some, às vezes a pessoa some junto. Essa história aconteceu com um homem chamado Sebastião, ou melhor, com um homem que um dia foi chamado assim. Sebastião era desses sujeitos comuns, trabalhador, quieto, respeitado. Acordava cedo, varria o próprio terreiro, cumprimentava todo mundo com um aceno de cabeça e seguia sua rotina sem incomodar ninguém. Morava sozinho numa casinha simples, no fim de uma rua de terra, perto de um pé de um buzeiro velho que já estava lá antes dele nascer. Nunca casou, nunca teve filho, mas também nunca foi visto como alguém solitário, porque todo mundo conhecia Sebastião, todo mundo sabia quem ele era, até o dia em que esqueceram. Não foi de uma vez, foi devagar. No primeiro dia a vizinha cruzou com ele na rua, olhou no rosto dele e travou "bom dia", ela disse, hesitando. "Moço, Sebastião." Estranhou. Aquela mulher conhecia ele desde menino, mas deixou pra lá, achou que era distração. No segundo dia, o dono da venda fez o mesmo, pois não, amigo? Amigo? Não, Sebastião? Amigo? Ele começou a sentir um aperto estranho no peito, uma sensação que não era dor nem medo, era outra coisa, era como se alguma parte dele tivesse sido arrancada e ninguém tivesse percebido. Com o passar dos dias, piorou. Ninguém mais chamava ele pelo nome. Nem os mais antigos, nem os que cresceram com ele, nem os que deviam saber melhor. Era sempre moço, vizinho, companheiro, nunca Sebastião, até que uma tarde ele resolveu perguntar: "A senhora lembra meu nome?" A mulher ficou em silêncio, olhou para ele com sinceridade e respondeu, com vergonha: "Eu não lembro." Foi ali que o medo começou, de verdade, porque não era descuido. Não era distração, era como se o nome dele tivesse sido apagado de dentro das pessoas. Sebastião começou a tentar se agarrar ao que podia, escreveu o próprio nome em papel, colou nas paredes, repetia em voz alta: "Meu nome é Sebastião, meu nome é Sebastião, meu nome é Sebastião." Mas tinha uma coisa estranha, cada vez que ele falava, soava mais distante, como se não pertencesse mais a ele, como se fosse o nome de outra pessoa. E então veio o pior. Uma manhã ele acordou e não conseguiu lembrar o próprio nome. Ele sabia que tinha um, sentia isso, mas não conseguia dizer, nem pensar, nem escrever. Era como tentar segurar a água com as mãos. Escapava sempre. Foi nesse ponto que o povoado começou a perceber outra coisa. As pessoas pararam de notar ele. Não era que ignoravam, era que não viam. Ele passava pela rua e ninguém cumprimentava, porque ninguém percebia que ele estava ali. Ele entrou na venda e ninguém atendeu. Sentou na praça e ninguém desviou. Era como se ele fosse menos do que presença, menos do que lembrança. Era como se ele estivesse se desfazendo. A última vez que alguém falou com ele foi uma menina pequena. Criança ainda não esquece como adulto esquece. Ela olhou para ele e perguntou: "O senhor está sumindo?" Ele não respondeu, talvez porque não soubesse mais como, talvez porque no fundo ele soubesse que era verdade. Na manhã seguinte, a casa dele estava vazia. Não tinha sinal de mudança, nem bagunça, nem despedida. Só ausência. O pé de um buzeiro continuava lá. A cama continuava arrumada. Mas ele, não. O mais estranho é que ninguém sentiu falta, porque ninguém lembrava quem ele era. Com o tempo, até a casa foi esquecida. Até o lugar onde ele viveu deixou de ter importância. Mas dizem que às vezes, quando o vento passa pelo povoado, tem gente que sente uma coisa difícil de explicar. Uma sensação de quase lembrança, como quando uma palavra fica na ponta da língua. Mas nunca vem. E os mais antigos falam uma coisa que arrepia até hoje. Dizem que o pior fim que existe não é morrer, é ser esquecido.
porque quando o último nome se apaga, não sobra nem alma para partir. Agora me conta uma coisa, você acredita que uma pessoa pode desaparecer só porque ninguém mais lembra dela? Ou será que esquecer é uma forma de apagar alguém do mundo? Se você chegou até aqui, deixa seu like nesse vídeo. Isso ajuda demais o canal a continuar trazendo causos como esse. Comenta aqui embaixo o que você achou dessa história. Eu leio todos os comentários. Compartilha com alguém que gosta de um bom causo, daqueles que ficam na cabeça. Mesmo depois que o vídeo termina. E se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal e segue a gente, porque sempre tem história nova esperando para ser contada. Muito obrigado de coração a todos que assistiram até aqui e um muitíssimo obrigado aos novos inscritos. Sejam muito bem-vindos, porque enquanto alguém lembrar, a história nunca desaparece. Boa noite.